Pergunta: qual é a diferença entre uma fábrica podre de diplomas de medicina e uma faculdade de medicina? Qual é a diferença entre uma fábrica podre de diplomas de medicina e uma faculdade digna de medicina, séria de medicina? A resposta é política e populismo. Essa é a diferença. Quando você tem faculdades de medicina que são criadas por critérios políticos, por incrível que pareça, você estimula a indústria dos diplomas. E o resultado é o que apareceu no estudo apresentado pelo MEC, mostrando que 30% das faculdades de medicina que foram avaliadas, não são todas as faculdades, mas 30% das faculdades de medicina avaliadas tiraram nota 1 e nota 2. Sendo que nota 1 e nota 2 são notas sofríveis. A 1, então... Ou seja, você acredita que 30% das faculdades são nota 1 e 2 e o sistema é rígido? Você consegue enxergar rigidez num sistema onde 30% das faculdades tiram nota 1 e 2? Óbvio que não. Óbvio que não. E aí, você vê o que tem por trás. O que tem por trás é populismo, o que tem por trás é politicalha. Aí você vai dizer que eu estou exagerando, que eu estou dramatizando, que eu estou inventando. Mas veja só, como é que pode o Brasil ter o dobro, mais do que o dobro, do número de faculdades de medicina dos Estados Unidos? Sendo que os Estados Unidos têm uma população 60% maior do que a nossa. Como é que pode? Como é que pode o Brasil ter a maior concentração de faculdades de medicina do mundo quando você usa o critério proporcional? Só perde em números absolutos para a Índia, que tem 5, 6 vezes a nossa população. E tem lá um pouco mais do que o dobro do número de faculdades que o Brasil tem, com 6 vezes a nossa população. Alguma coisa está errada. Tudo que o Brasil faz e ninguém faz, ou é invenção, ou é original pra caramba, ou é mal feito. No caso das faculdades de medicina, é mal feito. Não está certo. Para você montar uma faculdade nos Estados Unidos de medicina, você pode levar de 8 a 12 anos. Você pode precisar gastar o equivalente a $1 bilhão. Não é à toa que lá tem 155 faculdades, aqui tem 400 tantas faculdades. Lá não é assim, eu fiz um convênio com o hospital, aí eu vou abrir uma faculdade. Não existe isso. Tem que ter um convênio forte, ou ter um hospital próprio, e tem que ter clínica garantida. O hospital tem que ser robusto. Se não for robusto, não abre. O hospital tem que estar garantido. Aqui o aluno é parte do teste. O aluno é parte do teste. Olha lá o teste. Olha, tem um monte de aluno em faculdade nota 1 e 2. Vamos conter agora as vagas dessas faculdades? Vamos suspender o acesso? Mas e os alunos enganados? Os pais enganados? A sociedade enganada? É uma piada nacional que começa com uma mão mole do governo de deixar abrir faculdade. Por quê? Porque no Brasil, abrir faculdade gera discurso eleitoral. Eu abri o maior número de faculdades. Em 200 anos se abriram 190 faculdades. E nós, em 10 anos, abrimos mais 200. Que é o que se diz hoje, é o discurso deste governo. Porque foi essa gente que começou a abrir faculdade feito louco. 2013, mais médicos. O Brasil precisa de médico. O Brasil precisa de médico. Vamos fazer o quê? Abre faculdade. Dane-se. Como é que vai ter professor? Depois a gente vê. Tá aí, depois a gente vê. Faculdade tem que ter professor de primeira linha. Faculdade tem que ter professor com mestrado, com doutorado. Tem que ter hospital, tem que ter clínica.
Aí agora, depois de fazer a bandalha do mais médico, agora vem a do mais especialista também. E estão abrindo um monte de residência que vai explodir. Porque vai explodir. Como é que avaliam? Vai lá um cara fazer uma avaliação, o cara nem especialidade tem naquela área necessariamente. Pode até ser um bom avaliador, mas pode não ser também. Não tem protocolo. Não tem protocolo. O Padilha vai ficar bravo, porque ele é o padrinho, patrono, junto com a Dilma, do Mais Médicos. Tá aí o Brasil com quase 3 médicos por 1.000 habitantes, mais do que o necessário. Mais do que o necessário. Sem resolver a questão da distribuição, porque continua a ter, nos municípios pequenos e pobres, pouco médico, e nos municípios maiores e ricos, muito médico. Vitória tem 18 médicos, 18 médicos por 1.000 habitantes. E quando você vai em alguns municípios, tem meio médico por 1.000 habitantes. E isso não vai mudar, a não ser que você crie um sistema comunista e que você diga assim, você não pode sair do município, você vai para lá e vai ficar lá, ou eu não te dou salário. Você não vai poder comer. Aí o cara vai, porque não tem alternativa. Agora, se for um sistema como é o brasileiro, onde reina a democracia e eu faço o que eu bem entendo, obviamente as pessoas se formam em medicina e não vão querer morar num município com menos de 5.000 habitantes. Você poderia colocar isso como um plano ligado às Forças Armadas, como um estágio, um início de carreira, mas sempre esses municípios vão ter médicos iniciantes. E o que a gente tem é um sistema distorcido. Nos Estados Unidos, a aprovação de uma faculdade não passa pelo governo. Você olha, o Trump fala muita asneira, mas você nunca vai ouvir o Trump falando que ele abriu uma faculdade de medicina. Por quê? Aí é uma loucura, porque ele não abre uma faculdade de medicina. Não abre. Então tem lá uma entidade independente que não pertence ao governo, é autorregulado, ligado à Associação das Escolas Médicas, a Associação Médica, é um órgão técnico independente que aprova a abertura de uma faculdade. E, portanto, não se abrem faculdades. Aqui o MEC é que abre faculdade, você coloca um programa de financiamento que paga uma bica para as faculdades, prestações da Faculdade de Medicina, 10 a 15 mil, 20% dos recursos do FIES hoje são medicina. Quantos cursos tem no Brasil? De cursos superiores, milhares. Pois 20% do dinheiro do FIES está indo todo para a medicina. Você acha que essa indústria de faculdades privadas, sorvedoras de dinheiro público, não estão de olho nesse FIES? Sabe qual é a taxa de inadimplência do FIES? 50%. Na medicina é mais baixo. Então, a gente tem uma distorção, ou uma torção, se você quiser. Nós estamos torcendo e transformando o que deveria ser civilizado em algo incivilizado. E aí você vê o seguinte, vamos abrir uma faculdade aqui? Casa Civil se mete, MEC se mete, lobby dos políticos locais, lobby dessa máquina de faculdades picaretas, inclusive, muitas delas, outras sérias, se mexem. E aí você tem essa explosão. A gente sai de 80 faculdades há 40 anos para 400. Tem cabimento um negócio desse? Isso é podre, porque você está enganando as pessoas, enganando a sociedade. E não resolve o problema da saúde. Não resolve o problema da saúde, porque a gente não tem mais médicos, a gente tem menos medicina. Todos os médicos, estudiosos, as entidades, os especialistas dizem isso, a não ser aqueles que ganham dinheiro com isso, ou voto com isso, que são os políticos e são os empresários, que exploram essa área e se entopem de dinheiro. E dane-se a medicina, dane-se a qualidade, dane-se se o tumor não vai ser extirpado, dane-se se a cirurgia for mal feita, num cenário em que a medicina brasileira está exposta
Porque é atacada por dentistas que agora fazem cirurgia. Porque é atacada pela indústria dos laboratórios, da empurroterapia, pela indústria farmacêutica, pela indústria dos exames, pela indústria dos planos. Tem um negócio chamado medicina, gente. Medicina. O jeito que se forma médico, é claro que ele tem uma clientela, é claro que você tem uma relação de consumo, mas não é a compra de uma camiseta que você vai e troca. Você não tem como trocar o que você fez em todas as circunstâncias. Eu fiz uma cirurgia, ficou ruim, vou lá e faço outra. Isso é ridículo. Então você precisa ter médicos de qualidade. Não é para ter médico, é médico de qualidade. E se você não tem um corpo docente de qualidade, não dá para ser um bom aluno de um professor ruim. E também não dá para ser um bom professor de alunos ruins. Não dá para ter tanto aluno bom se você coloca um monte de faculdade, porque você vai preencher essas vagas com gente sem qualificação. Desculpa, essa é a realidade. Por isso que os americanos têm 190 faculdades. Por que eles não botam 400 faculdades lá? Tem muito mais PIB lá do que aqui. Porque daí a medicina vai perder qualidade. O número lá, eles medem isso de uma forma muito simples. Processo. Erro médico e processo. O Brasil é a terra do erro médico, não é a terra do processo. A hora que começar a ser a terra do processo, aí nós vamos ver. Porque o que tem de erro médico é inacreditável. Agora, os bons pagando pelos maus, os preparados pagando pelos despreparados. Hospitais do truque se virando e comprometendo a imagem dos bons hospitais, da boa medicina. Agora, como esse sistema vai parar em pé? Produzindo uma quantidade industrial. Tem 175 mil estudantes de medicina hoje no Brasil, se formando ao ritmo de 35 mil por ano. Nós já estamos com 635 mil médicos no país. Estamos destruindo a entrada do sistema com os médicos e vamos destruir a entrada com os especialistas, os residentes, que vão fazer a especialização médica em residências discutíveis. Aí em 2018 bateu um desespero e o governo falou, vamos segurar um pouco o número de faculdades, porque está demais, e estava demais, e está demais. O que aconteceu? O povo começou a ir para a justiça para abrir faculdade. Aí juiz, que já não tem o que fazer, porque fica se metendo em tudo, né? Começou a autorizar a abertura de faculdade. Então, o poder judiciário autorizando a abertura de faculdade. Então a gente começou a ter a politicagem do MEC e a judicialização da abertura de faculdades. E aí virou uma indústria, reforçou a indústria, que já é distorcida, e estamos aí com isso. Sai o primeiro estudo e deixa eu falar. Esse estudo aí não é estudo presencial que eles foram em todas as faculdades. Não é. Se fizer um estudo presencial, o que vai aumentar, robustecer o critério de avaliação, enxergar ali em loco como é que estão essas faculdades, pode ter absoluta certeza que algumas que passaram batendo na trave vão ficar para trás também. Não há no Brasil condições de ter 390, 400 faculdades de medicina. Não tem como. O Brasil está destruindo o ensino superior com essa quantificação, sem a qualificação. Destruindo. Fizemos isso com direito. Como é que pode o Brasil ter o maior número de faculdades de direito do planeta Terra? Brasil versus resto do mundo. Sabe quando tem o futebol nós contra a Rapa? Nós contra a Rapa. Brasil contra o resto do mundo. A gente tem mais faculdade aqui do que no resto do mundo todo. Então nós somos incríveis. Brasil, terra da justiça. Brasil, terra do amparo. O sistema de justiça é um desastre. As pessoas desprotegidas estão largadas nos seus direitos. No entanto, o que não falta é advogado. Não falta advogado. Ou melhor, não falta faculdade de direito, né? Aí você vai para a faculdade de odontologia. Falei isso aqui ontem, já falei outras vezes, mas eu repito. 25% dos dentistas do planeta Terra. Nós não temos 2,5% das bocas brasileiras do mundo. Não dos dentes, mas das bocas do mundo.
Como é que pode ter 25% dos profissionais cuidando de 2,5% das bocas? Resultado: dentista que não tem como exercer a profissão. E aí eles vão fazer o quê? Alguns vão mudar de área. A maioria vai mudar de área. Se formou em odonto, mas não exerce. E aí tem os caras que vão fazer se mexer com plástica, harmonização facial. Harmonização facial. Tem dentista mexendo do nariz à bunda. Como outro dia comentou um médico, Sociedade Pato Donald. Bico de pato e bunda de pato. Porque começa a mexer no bico e na bunda. E aí, com dentista. Dentista fazendo, não é só rosto, que já é um absurdo, fazendo cirurgia no corpo. Aí o cara tira um título de especialização, sabe-se lá do que fez um cursinho mequetrefe e diz especializado em. Não tem o título de especialista. Não tem o título de especialista. Está cheio de médico que não fez a residência médica. E está aí, se vendendo como especialista. Não usa o nome de especialista, mas diz que tem especialização. Então, é um setor muito perigoso. Ainda mais com esse negócio de rede social. O cara olha ali e fala, tem um monte de antes e depois, que você não sabe se é verdade, se não é verdade, o sujeito vai. Aí tem cirurgia plástica com 12 de 623. Aí o cara paga. Aí a gente começa a noticiar aqui na Band News FM. A pessoa que morreu, a pessoa que ficou muito avariada, que totalmente comprometida. E os casos se sucedem. Não tem cabimento. E por trás está isso aqui, essa avaliação. Porque essa gente vai se formar. E como é que eles vão trabalhar? Nas sociedades de especialidade médica reais, o camarada vai fazer a prova de título ali, 30% passam, o resto não passa. Aí ele dá um jeito. Dá um jeito. Então, nós estamos criando uma fábrica de diplomas podres. A extensão dessa fábrica de diplomas podres está para ser medida. Por enquanto, a gente tem um primeiro indicador. 30% das faculdades de medicina no Brasil tem nota 1 e 2. Isso significa que uma porção expressiva dos alunos dessas faculdades não atingem o nível de proficiência. Há alguns nessas faculdades que atingiram. O que torna o diploma deles complicado, porque eles têm condições, eles atingiram a proficiência limitada dessa avaliação, mas estudam em faculdades que são divulgadas aí como faculdades bichadas, comprometidas, contra as quais haverá sanções, algumas graves. E o ministro Camilo Santana falou disso com uma tranquilidade, como ele estivesse falando de qualquer coisa, um restaurante que parece que tem um probleminha ali, qualquer. Não é assim, é muito grave. São as pessoas que vão cuidar da saúde da gente, dos nossos filhos, dos nossos netos. Quem abraça uma faculdade de medicina, 6 anos de faculdade, vai se formar e vai encarar uma vida longa. E aí, quantos erros serão cometidos para cobrir esse joguinho político para dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo? A Dilma que falava da droga dos mais médicos, da raiva. Porque era preciso fazer um trabalho sem dúvida. Agora, a exploração eleitoral disso foi um vexame. Eu sou o pai disso, eu sou a mãe daquilo. Você não tem vergonha de falar um negócio desse? Eu sou o pai disso, a mãe daquilo. Mais médicos, agora mais especialidade, depois é o mais estetoscópio, depois é o mais exame, mais isso. Pô, tudo com nominho publicitário. É um nojo. E esse nojo está aqui aferido. 30% das faculdades estão comprometidas, das quais uma parte é fábrica podre de diploma. E nós não podemos permitir isso. Estamos aqui denunciando. É preciso aferir com mais profundidade. O trabalho de aferição é fundamental. Notas, exames, levantamentos, acreditações, submissão
submeter. Nos Estados Unidos, um hospital se submete a uma avaliação, $1 milhão uma avaliação. Para você poder dizer se esse hospital foi acreditado, ele faz parte recebeu o selo A ou B. E as faculdades? Vai ver como é que é esse sistema de avaliação. É mambembe comparado ao que deveria ser. E mesmo assim, já captou esses torrões de terra apodrecidos no sistema. Temos um problema muito grave. E você que está em casa, e você que já enfrentou um erro médico, você que tem um familiar que já enfrentou um erro médico, você que já perdeu um parente por erro médico, você que está pagando uma conta pesada por uma escolha infeliz de desse ou daquele profissional, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Não é por acaso. Existem os riscos associados a uma cirurgia, a um tratamento, mas eles ficam muito agravados quando você tem uma máquina que fabrica diplomas podres de gente que não tem condições de estudar, porque está numa faculdade com professores ruins, sem hospital. Não dá para ser assim. A coisa está torta. Eu não sei se você concorda ou discorda. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se você tem um relato a fazer, se você tem alguma opinião a dar sobre essa indústria, por favor, 11 999 592 100, fala com a gente.